Catherine Hale conquistou o coração do público quando interpretou Izzy em Grey's Anatomy. O desempenho dela foi significativo ao ponto dela criar um sentimento de que ela poderia ser extremamente grande em Hollywood. Porém, as coisas não foram muito bem assim. É basicamente a definição de essa festa virou enterro. E antes de te contar o que aconteceu, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Matheus Rabelo, produzo conteúdo sobre cultura pop, sobre filmes, músicas, séries, tudo que engloba esse universo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, recomendo você se inscrever aqui para poder não perder nada. Além disso, eu posto também conteúdos para o Instagram e para o TikTok, então se você não quer perder nada mesmo, me segue lá. Com os recados dados, agora vamos entender o porquê que Catherine Hale se tornou odiada em Hollywood. Uma das principais polêmicas que marcou a carreira de Catherine foi justamente relacionada a Grey's Anatomy. Estava tudo indo muito bem, Catherine tinha ganhado o Emmy de melhor atriz coadjuvante pela interpretação de Izzy em Grey's Anatomy, foi indicada a 2 Globos de Ouro. Porém, quando surgiu uma certa expectativa de que ela fosse indicada novamente ao Emmy, ela disse que não deveria ser indicada, porque o material que ela recebeu para a temporada que ela estava sendo cogitada não tinha sido tão bom assim, e ela não queria tirar a oportunidade de outras atrizes que tiveram bons materiais. Então, entre as entrelinhas, o que a gente entende é que ela estava criticando o roteiro, os escritores, por fazerem a personagem dela não ter um material tão bom assim para poder ser desenvolvido, ao ponto de ser nomeada ao Emmy. E uma fonte disse ao Entertainment Weekly que essa fala foi considerada desrespeitosa porque ela basicamente criticou os escritores que foram responsáveis pela vitória dela no Emmy no ano anterior. E também disse que a produção teve que se adaptar à rotina de Catherine porque na época ela estava produzindo e promovendo outros filmes enquanto estava gravando, fazendo com que eles tivessem que mudar a rotina de produção para poder comportá-la. Então, juntando isso e depois ver que ela basicamente falou mal, do roteiro, foi muito delicado e não pegou nada bem. Além disso, teve uma outra tensão nos bastidores de Grey's Anatomy, porque Catherine teria pedido um aumento para a emissora fez uma contraproposta com um aumento ainda, mas parece que não foi suficiente para Catherine, porque ela foi na imprensa e falou que se sentia desapontada pelos produtores não valorizarem ela, tanto quanto valorizam Sandra Oh e Isaiah Washington, que eram participantes também da série. A emissora falou que ficou surpresa pelo comportamento negativo dela na imprensa em relação a esse tema. Shonda Rhimes, criadora da série, também comentou sobre a fala de Catherine no Emmy, falando que aquilo doeu, mas ela não ficou surpresa. E ela disse uma frase que ela carrega consigo mesma que ajuda a transitar por esse mundo, que é basicamente: quando as pessoas te mostram quem elas são, acredite nelas. Saindo dos ambientes hospitalares de Grey's Anatomy, Catherine se envolveu em uma outra polêmica agora no filme Ligeiramente Grávidos, em que ela interpretou um par junto com Seth Rogen. E bem, novamente o que ocasionou essa polêmica foi a verdade nua e crua de Catherine. Se é que vocês me entenderam. Em uma entrevista para a Vanity Fair, ela falou que o filme era sexista e retratava as mulheres como megeras, tensas, sem humor. Em contrapartida, os homens eram interpretados como amáveis, brincalhões, divertidos. E aí ela se perguntou por que ela interpreta uma personagem tão chata. E ela questiona por que estão fazendo papéis femininos dessa maneira. Ela diz que a experiência de gravar foi incrível, Ela fala que 98% dessa experiência foi incrível, mas que é difícil amar o filme. E nem preciso falar que isso pegou mal, Então Seth Rogen se pronunciou em uma entrevista com Hollywood Reporter que ele falou que as pessoas estavam se divertindo enquanto gravavam o filme, que tinham adorado, ele tinha gostado de fazer essa dupla com a Catherine, imaginando até que eles poderiam fazer mais filmes juntos, só que quando ela falou isso foi uma surpresa e que basicamente ele se sentiu traído. Ele também fala que ficou em choque, porque durante as gravações do filme tinha essa liberdade para poder falar se gostou de uma cena, se não queria fazer tal cena, então ele se espantou pelo fato dela falar essas coisas, sendo que durante toda a produção do filme tinha esse espaço para poder adaptar, o que não estava sendo muito bom. Além disso, ele comenta que nem ele e nem o Judd Apatow, que é o diretor do filme Ligeiramente Grávidos, receberam uma desculpa da atriz. Porém, apesar de falar tudo isso, ele não quer que a carreira de Catherine seja manchada por esse, digamos, incidente, porque essa é mais uma questão entre ele, Catherine e o diretor, do que necessariamente uma coisa de caráter coletivo, digamos assim. E que ele não queria que esse momento fosse um impeditivo para que outras produções não contratassem Catherine. Posteriormente, quando Catherine lançou o filme A Verdade Nua e Crua, no qual ela atuou como protagonista e também como produtora executiva,
o diretor deu uma alfinetada, falando que ela tinha comentado que o filme que ela tinha feito com ele era sexista, mas a verdade nua e crua não parece ter sido uma diferença muito grande daquela produção. E aí ele cita uma cena que a personagem de Catherine aparece utilizando roupa íntima com um vibrador. E aí ele perguntou como que isso empoderava mulheres, além de outros estereótipos de gênero que havia no filme. Um dos problemas que também foi levantado em relação à carreira de Catherine ter dado uma estagnada foi a sua mãe, Nancy Hale. Catherine faz parte daquele grupo de artistas que os pais gerenciam a carreira do filho, e apesar dela expressar gratidão em várias entrevistas em relação à mãe, falando que ela abdicou muito de si mesma para poder fazer a filha ter sucesso, como ela nunca teve amigos naquele mundo, porque ela estava focando realmente na carreira da filha, são alguns exemplos do porquê que Catherine admira tanto a sua mãe e a respeita muito como mãe e como gerente. Porém, as opiniões de quem já trabalhou com Nancy são bem diferentes. Uma fonte disse que Nancy expressava bem negativamente as suas impressões, utilizando palavras de baixo calão, mandando as pessoas irem para aquele lugar. Então era um cenário bem complicado, ao ponto de que quando Catherine estava em uma produção e a mãe dela ia junto, eles sabiam que teriam algum tipo de apavoro que Nancy daria na equipe. As bilheterias também não foram as melhores amigas de Catherine durante a sua carreira. Apesar de Ligeiramente Grávidos e A Verdade Nua e Crua terem bom retorno, muitas outras produções que Catherine participou não foram muito bem. Par Perfeito, Noite de Ano Novo, Como Agarrar Meu Ex-Namorado são alguns exemplos de fracasso, e esse fracasso de audiência não ficou apenas nos cinemas. Catherine se envolveu também em algumas séries como State of Affair e Doubt, mas ambas foram canceladas na primeira temporada. Sem falar também nas indicações que ela levou no Framboesa de Ouro. Então, depois de um tempo, Catherine pareceu recalcular a rota de como que a sua carreira estava indo. Em um certo momento, ela demonstrou interesse em retornar a Grey's Anatomy reprisando o papel de Izzy. Porém, a Shonda Rhimes não pareceu muito animada. Ela comentou que ficava feliz em ver que a atriz estava demonstrando um apreço pela série, mas que agora a série já tinha um caminho planejado e que não era do interesse dela adaptar essa jornada em prol de incluir Catherine no projeto. Em algumas entrevistas, Catherine mudou o tom. Ela disse a Howard Stern que ela está tentando não ser uma pessoa tão difícil assim como todo mundo falava. Isso criava um sentimento muito de alarde, tanto que ela hesitava em falar as coisas, e ela até comenta de uma vez que ela estava participando de uma produção, e aí eles deram um sapato para ela que estava muito pequeno, e aí ela hesitou em pedir sapatos maiores, justamente para poder não causar tumulto nos bastidores. Só que toda essa atmosfera de dificuldade envolvendo Catherine também não foi à toa. Por exemplo, uma fonte anônima que estava envolvida no filme Juntos pelo Acaso comentou que Catherine poderia gastar todo o tempo durante as gravações em um dia, porque ela tinha muito problema com guarda-roupa, ficava muito no trailer, todo dia questionava o script, o que atrasava as produções, daí consequentemente poderia gerar mais custos também. Ele fala que até o contrato para poder ser fechado foi muito difícil por conta da Catherine. Nessa entrevista com o Howard, Catherine disse que pediu desculpas a Shonda Rhimes. Ela falou que estava com muita vergonha, que aquilo não foi legal e que ela não deveria ter dito o que foi dito no Emmy. Porém, ela ainda manteve a opinião de que o material que foi entregue para ela para poder interpretar a Izzy naquela temporada não estava muito bom. E ela explica falando que no ano anterior, por ela ter ganhado o Emmy, ela sentia que o material da nova temporada deveria ser um pouco mais emocional e dramático, e que não foi isso que veio, né? Então ela teve uma quebra de expectativas ali. Mas ela entende que a série tinha em média 12 personagens recorrentes e que construir materiais profundos e emocionais para cada um poderia ser difícil. Um outro problema que faz parte do mundinho de Catherine, sim gente, tem mais polêmica, é em relação ao orçamento que ela cobrava pelas produções. O New York Page Six disse que para o filme Idas em Vidas com Amor, Catherine tinha pedido 3 milhões de dólares. E era um trabalho que era apenas uma participação que levaria 2 semanas ou menos de trabalho. Ainda contou que nenhum ator ou atriz que estava envolvida na produção chegou a pedir uma quantia perto dessa. E a gente tá falando de um elenco que tinha Jessica Alba, Anne Hathaway, Jennifer Garner, Bradley Cooper, Julia Roberts. E o que Catherine disse sobre isso? Ela apenas negou e falou que saiu do projeto por várias outras razões. Catherine também já teve algumas tensões com a equipe que trabalhava com ela. A gente fala mais especificamente dos agentes de publicidade. Ela trabalhava com um específico durante 10 anos, mas acabou demitindo ele. Então ela contratou Melissa Cates, mas Melissa demitiu Catherine como cliente. E é curioso isso, porque na época Melissa estava construindo a sua própria empresa de agenciamento de artistas, e o nome de Catherine poderia
poderia impulsionar, né, a marca dela por ela ser uma atriz bem famosa, só que ela simplesmente demitiu. Não tem explicações sobre o porquê, mas com todo esse contexto, com todo esse negócio envolvendo Catherine de ser difícil, a gente consegue entender um pouco de quais as possibilidades que levariam a essa decisão. Posteriormente, Catherine contratou Kelly Bush, que conseguiu um artigo para ela, que acabou ajudando Catherine na questão da carreira, porque o artigo falava mais em favor da atriz, mas Catherine demitiu Kelly depois de algumas semanas. E então ela voltou ao seu agente anterior, que ela tinha demitido lá da primeira vez. Só que esses problemas envolvendo esses agentes de publicidade acabou prejudicando, né, a exposição dela como atriz, porque na época que ela estava fazendo State of Affairs, ela quase nem fez nenhuma entrevista promocional para a série. E a gente chega agora numa parte que eu me pergunto, é uma reviravolta? Catherine deu uma entrevista ao The Washington Post em que ela fala sobre esses episódios que aconteceram na vida dela. Ela admite que pode ter dito algumas coisas que não foram muito bem, só que tudo isso levou a uma afirmação falando que ela é ingrata, que ela é uma pessoa difícil. E ela se questiona, então ter uma opinião é ser uma pessoa difícil? E ela disse que aos 42 anos isso está enchendo o saco dela. Ela fala também que teve episódios de ansiedade, de pensamentos suicidas, por causa dessa queda da sua imagem e da carreira também. Ela acionou a família dela, a mãe, o marido, para que eles pudessem procurar ajuda para ela, porque ela estava realmente com pensamentos muito críticos em relação à sua própria vida e que ela estava ficando preocupada, porque ela não estava conseguindo lidar com tudo isso. Ela fala que mandavam ela calar a boca e que quanto mais ela se desculpava, mais ainda pediam que ela continuasse a se desculpar. Além disso, ela se envolveu também nas produções de Amigas para Sempre, que foi uma produção da Netflix, e aí ela fala que o sucesso é um bom remédio para tudo isso que ela estava passando. Ela tece um certo tipo de crítica também à indústria, porque ela fala que você pode ser a pessoa mais irritante, mais desprezível do mundo, mas se você faz dinheiro para as pessoas, elas ainda vão te manter ali por perto. E ela fala que sentia que eles tinham essa percepção por ela, mas sabia que enquanto ela trouxesse dinheiro para eles, eles não falariam nada muito abrupto para poder afastar ela. Só que os filmes dela começaram a não atrair mais tanto dinheiro. Ela também voltou a falar sobre o episódio do Emmy em um podcast chamado Let's Be Clear, que ela fala que ela não necessariamente recusou o prêmio, ela simplesmente não se sentia orgulhosa do trabalho e ela sentia que não havia necessariamente nada no trabalho dela que justificasse uma indicação naquela época. Só que ela fala que não é arrogante o suficiente para poder recusar essa nomeação. Ela fala que se fosse nomeada ela aceitaria aquilo, então se surgisse aquilo no caminho dela, ela ia aceitar. Ela não queria ser ingrata nem causar um turbilhão de controvérsias em cima daquilo. Ela estava tentando ter integridade e honra ao falar aquilo que ela falou. E aí, em um episódio de Actors on Actors, ela participou com Ellen Pompeo, que é a atriz protagonista de Grey's Anatomy. Ela interpretava Meredith, e as duas falaram um pouco também sobre esse episódio do Emmy. Catherine fala que estava empolgada, né, porque ela via aquele espaço como se fosse um pedestal para ela poder falar o que ela pensava, e ela não acreditou que aquilo fosse gerar uma sequência de reações negativas. E ela fala que o fato dela ter sido criada nesse modo de agradar fez com que toda aquela reação tivesse um peso ainda maior, porque ela estava desagradando muita gente. E que não era a intenção dela, mas que ela tinha coisas a dizer. As duas também nesse episódio falaram sobre uma outra polêmica que Catherine tinha levantado na época, quando ela falou que tinha trabalhado por 17 horas quando retornou às gravações de Grey's Anatomy. Porém, o jornalista Ken Levine falou que todo esse tempo de gravação foi justamente porque a produção teve que se adaptar aos horários de Catherine, levando a mais tempo de produção e mais tempo de trabalho. E aí ela simplesmente vai na televisão e os envergonha. Mas nesse episódio, Ellen Pompeo fala que Catherine estava à frente do seu tempo e que ela estava 100% certa em relação a essa questão das 17 horas de trabalho. O que dá uma validação para toda essa história que Catherine contou, porque as duas estavam no mesmo set, então acredito que isso deu uma atenuada sobre as reclamações que Catherine levantou. E aí em 2021 teve a greve dos atores e Catherine deixou uma alfinetada em relação a isso, porque ela comenta que durante anos e anos ela tinha falado sobre essas questões das produções levantarem muito tempo de trabalho, utilizarem muito tempo dos atores e dos produtores, ocasionando um trabalho forçado para poder entregar produções. Só que quando ela falou isso, ela foi xingada, ela foi humilhada por falar contra isso. E realmente faz sentido essa fala dela, né? O que também traz um pouco mais de validação sobre toda essa história dela ser difícil e ser chata. Porque se ela estava certa nessa questão das horas e também nessa questão dela se pronunciar contra esses abusos na indústria, dá uma
uma brecha pra gente poder pensar que talvez nas outras questões que ela foi considerada como chata e ingrata, talvez ela também poderia estar certa. E bem, e agora? Por onde anda Catherine? O que ela tá fazendo? Agora ela mora em Utah, em uma cidade um pouco mais calma, longe das agitações de Hollywood. Em uma entrevista ela fala que esse distanciamento foi importante pra ela poder reorganizar a sua vida nos diferentes papéis que ela desempenha, seja como atriz, como produtora, como mãe. Então ela acredita que deixar a agitação de Hollywood em um espaço e a calmaria da vida pessoal em um outro é interessante. Além disso, ela também cuida agora de uma organização que resgata animais em situação de abandono, em situação de maus tratos. E assim, quando a gente entra no Instagram dela, dá pra ver que ela tá bem envolvida mesmo, porque tem muito conteúdo sobre isso. E eu não encontrei projeções de filmes que ela poderia participar futuramente. Eu encontrei um que se chama That's Amore, que inclusive teria o John Travolta na produção. Seria um musical de comédia romântica. Só que as últimas notícias que eu encontrei foi em março de 2023, então já tem mais de um ano, e aí eu não sei se esse filme foi pra frente, o que aconteceu. Mas se acontecer um dia, a gente sabe que já tava em produção. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu peço que você curta se você gostou de saber mais sobre o que aconteceu com a Catherine Hale. Também queria que você deixasse aqui nos comentários a sua impressão sobre tudo isso, se faz sentido, se não faz, se você gostava da Catherine, se você gosta dela atualmente. Compartilhe com seus amigos, se inscreve aqui no canal para poder não perder nenhum conteúdo futuro. E vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.